E aí, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de numérico, dessa vez sobre ajuste de curvas, também conhecido como mínimos quadrados ou como regressão linear. Então, qual que é a ideia aqui? A gente tem um conjunto de pontos e a gente quer encontrar uma curva de uma determinada família de funções que melhor aproxima esses pontos. Okay? Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de pontos que podem vir, por exemplo, de um experimento, ser coletados, e eu quero encontrar a curva, por exemplo, aqui, encontrar qual a reta que melhor se ajusta a esses pontos aqui. Quando eu falo melhor se ajusta, eu quero dizer o seguinte: eu quero encontrar uma reta. Se tenho muitos pontos, eu não vou conseguir encontrar a reta que passe por todos os pontos, né? Então eu quero encontrar a reta que de alguma maneira melhor representa a posição desses pontos. E a gente precisa de alguma maneira que estabelecer uma convenção. O que significa melhor se ajustar? No critério de mínimos quadrados, melhor se ajustar significa que a distância entre a função, entre a f que eu encontrar e o ponto, essa distância aqui ao quadrado, e somar a distância entre todas as f's e todos os pontos, eu quero que essa distância aqui seja a menor possível. Quero que a distância do ponto à reta, do ponto à reta, do ponto à reta, do ponto à reta elevado ao quadrado, somar todos esses pedacinhos elevados ao quadrado aqui, seja o menor possível. Quando eu achar a reta que minimiza isso, eu encontrei a reta que melhor se ajusta no sentido de mínimos quadrados. Okay? Essa quantidade que é a soma de todas essas diferenças entre a f e a y é chamada de resíduo. Cada um dessas diferenças aqui é o resíduo no ponto xj. Okay? Então aqui eu tenho a soma de todos os resíduos e eu quero o mínimo desses. Então isso que acaba dando também o nome do método como método dos mínimos quadrados, okay? Onde eu quero minimizar o resíduo ao quadrado. Por exemplo, se eu tiver no caso mais simples, que eu quero que a minha função f é uma reta do tipo a1 mais a2x, eu quero encontrar a reta de tal maneira que a1 menos a2xj menos yj elevado ao quadrado seja o menor possível. Se eu pensar isso aqui como um sistema, cada um daqueles pontos ali, se eu tivesse só dois pontos, eu só tinha duas equações. E aí eu ia conseguir encontrar a reta que passava pelos dois pontos. Só que na medida que eu tenho três ou mais pontos, eu não consigo necessariamente encontrar os pontos, a não ser que eles estejam colineares, o que não vai acontecer normalmente nesse tipo de problema, né? Então, o que eu tenho é muito mais equações do que incógnitas. Então, como é que eu faço para encontrar? Não encontro uma reta que passa pelos pontos, mas uma que mais ou menos aproxima eles. Então, eu quero minimizar essa quantidade que está aqui. Quero minimizar a soma do quadrado dos resíduos. Minimizar significa encontrar o A1 e o A2 que faça com que essa quantidade seja mínima. Lá do cálculo 1, a gente tem para que ocorra o mínimo dessa função aqui, ele vai ocorrer quando a derivada do resíduo é igual a zero. Basta olhar a derivada primeira, porque como essa aqui é uma função convexa, e ela tem um formato paraboloide aqui, se eu encontrar qual é o ponto onde eu tenho um ponto crítico para essa função, esse ponto necessariamente vai ser um ponto de mínimo. Okay? Da maneira que ela foi construída aqui. É sempre positiva. Então basta encontrar quanto é que é a derivada dessa função em relação a 1 e quanto é que a derivada dessa função em relação a 2 é zero. Se eu derivar em relação a 1 e derivar em relação a 2, isso tem que ser zero. Derivando em relação a 1, fica a derivada, passa para dentro, já que o somatório aqui é linear, fica a derivada disso tudo, fica 2 vezes a soma de tudo isso, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a 1. Derivada disso que está aqui dentro em relação a 1, dá 1 simplesmente, por isso que parece esse 1 multiplicando. Depois a derivada de tudo isso aqui em relação a 2 é a soma das derivadas de tudo isso aqui em relação a 2. Dá 2 vezes, passa para fora, e fica vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a 2. Por isso aparece um xj aqui multiplicando. Então, é isto aqui é a primeira equação, isto aqui é a segunda equação. Quantas equações eu tenho? Duas. Quantas incógnitas? Duas, que são a 1 e a 2. Então vamos escrever isso aqui num formato um pouquinho diferente para ficar mais claro quem é o sistema que está aqui por trás, que tem como incógnitas a 1 e a 2. Se colocar a 1 e a 2 em evidência, vou ter a 1 em evidência e a 2 em evidência. Note aqui que fica somatório de 1. Esse somatório de 1 vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1. N vezes, vai ser simplesmente N. E aqui eu tenho
Se eu botar na forma matricial, aparece somatório de 1, somatório de xj, somatório de xj e somatório de xj ao quadrado. Do lado direito da equação, se eu voltar um slide aqui, quem não depende nem de A1 nem de A2 é o yj. Então o somatório de yj passa para o outro lado da equação. Assim como na equação de baixo, o somatório de yj passa para o outro lado. Note que aqui é só dividir por 2 e 2 some. Então, resolvendo esse sistema aqui e descobrindo quem é A1 e A2, eu descubro qual é a reta que melhor se ajusta aos pontos. Isso na forma matricial é equivalente a resolver esse sistema aqui. O mais importante de notar nesse sistema aqui é que quando ele aparece de mínimos quadrados, ele é sempre simétrico. Ou seja, se eu olhar em relação à diagonal, a parte de cima é simétrica com relação à parte de baixo. Eu posso fazer a mesma coisa se em vez de tiver uma função, vamos passar um pouquinho mais para frente aqui, se eu tiver um polinômio. Se eu tiver um polinômio, vou ter mais coeficientes. Por exemplo, aqui eu tenho p mais 1 coeficientes para encontrar um polinômio de grau p. Então eu quero minimizar o resíduo aqui, quando é que a soma de todas essas quantidades aqui elevadas ao quadrado é a menor possível. Fazendo exatamente o mesmo procedimento, e se essa função aqui fosse outra, a ideia é que eu começasse sempre daqui tentando, para mim chegar no sistema que eu tenho que resolver é quando é que a derivada disto aqui em relação a 1, em relação a 2, em relação a p mais 1 é igual a 0. Todas essas derivadas têm que ser igual a 0. Então calcula a derivada do que está aqui, fica a derivada da soma é a soma das derivadas. Passa o 2 para frente e fica a soma do que está aqui dentro vezes a derivada do que está entre parênteses em relação a 1. Saiu 1 para fora. Na segunda equação fica a derivada em relação a 2. Sairia um xj para fora. Na próxima seria um xj ao quadrado e assim por diante. Até que na última equação fica duas vezes o somatório disso tudo vezes a derivada de xj. Desculpem, a derivada de AP mais 1. A derivada de AP mais 1 é xj na P. Que está aqui o xj na P. Então eu tenho um sistema. Quantas equações eu tenho aqui? Vai de 0, tenho P mais 1 equações. Quantas incógnitas? A1 até P mais 1. P mais 1 equações. Se eu colocar isso aqui na forma matricial, vocês olhem com cuidado, eu chego nesse sistema aqui. Então isso aqui é a forma mais geral. Se eu tiver um sistema que encontrar um polinômio de grau P, vai ser um sistema de tamanho P mais 1 por P mais 1, e resolvendo o sistema eu tenho a solução do problema de mínimos quadrados. Notem que aqui dentro aparece também a submatriz para o problema quando eu tenho que encontrar uma reta, né? É só essa que aparece aqui, ó, os 4 primeiros elementos, assim como esses 4 que estão aqui também, esses 2 que aparecem aqui também, e assim teria para todos os outros, né? É só uma peculiaridade aqui.